Irmãos, a paz do Senhor. Amém. Então, eu quero convidá-los aqui, abram as vossas Bíblias, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, no capítulo 4, verso 1, nos diz assim: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E o quarto verso, e aqui encerramos, diz assim: E era-lhe necessário passar por Samaria. Podemos repetir o quarto juntos? Vamos lá, no 3, 1, 2, 3. E era-lhe necessário passar por Samaria. Samaria. Queridos, este é um texto conhecido de todos nós cristãos, por que não dizer que um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, dentro do Novo Testamento, que fala de uma mulher que se encontra com Jesus, ou, por que não melhorar dizendo que Jesus se encontra com uma mulher tida e chamada de a mulher samaritana. Para isso eu gostaria de percorrer um pouco da história bíblica, para que nós pudéssemos entender todo o contexto que ocorre aqui nesse capítulo de número 4, que é bem conhecido. Mas Deus, Ele quando chamou lá em Gênesis, capítulo de número 12, Abrão, transformando de Abrão para Abraão, dando-lhe um novo nome, de pai exaltado para pai de multidões, ele que foi o detentor da maior promessa no Antigo Testamento, no que se diz respeito à vinda do Messias, ou seja, que dele, Abraão, de seus lombos, sairia o Salvador do mundo. E a genealogia nos comprova isso, tanto em Lucas quanto em Mateus. A genealogia de Jesus, vinda, oriunda de José, que deságua em Abraão. E Abraão tinha 75 anos quando ele sai da sua terra, vai peregrinar lá no Egito, em Canaã, e começa-se dentro dessa peregrinação aquilo que conhecemos como cativeiro egípcio de cerca de 430 anos, que não fora recluso estritamente os 400 anos, mas que em fases, quando desce Abraão, depois o seu filho Isaac, depois o seu filho Jacó, e aí por fim, quando vem José, que morre aos 110 anos, mas vendido pelos seus irmãos aos 17, aí ele vai ficar recluso este período de quase 100 anos a nação de Israel lá no Egito. Porém, antes de quase 100 anos, eles vão e voltam, e é este período que é contabilizado de cerca de 400 a 430 anos, que a Bíblia vai nos referir e nos dizer. E é interessante que quando Abraão, então, ele é chamado, sendo, como já disse, o detentor da maior promessa da vinda do Messias, ele tem o seu filho Isaac, Jacó, e o Jacó vai ter lá as 12 tribos, né? E aí nós vamos ter lá todos os seus descendentes e a genealogia que chega até José, pai de Jesus, como se cuidava. Agora é interessante também dizer que logo depois de Abraão, um grande vulto da história do Antigo Testamento, que é Moisés. Abraão vive 2000 anos antes de Cristo, logo depois de Moisés, 1500 anos, e ele que tem a fase da vida dividida em 3 partes de 40 anos, onde ele passa no Egito, onde ele passa no deserto, e onde ele passa peregrinando, rodando com a nação de Israel, após sair do Egito. Logo depois vem Josué, o seu sucessor, onde eles vão entrar em Canaã. Isso tudo é história para descrever uma nação, coisa interessante, até porque quando Jacó está fugindo de seu irmão, ele que tem 2 esposas e 2 concubinas, servas de suas esposas, 4 mulheres, portanto,
12 filhos, e um dia que ele se encontra com Deus no Val de Jaboque, a sua vida é mudada do nome de Jacó para o nome de Israel. E veja que Deus, ele é especialista em mudar as coisas. Deus muda, irmão, situações. Deus muda nome. Deus muda caráter. Deus muda personalidade. Deus muda coração. Aliás, a Bíblia diz em Jeremias que a palavra dele é como um martelo que esmiuça a penha. Ele muda coração duro em farelos. Ele faz durão se tornar uma pessoa agora literalmente aberta, donativa. Alguém que não era passa a ser. Deus é especialista em encontrar pessoas e mutabilizá-las. Deus conhece quem somos. E aí eu quero pregar nessa noite exatamente isso. Deus, quando vai literalmente a Samaria, é porque existe uma necessidade. E eu quero entender que hoje há uma necessidade e Deus desce, Deus passa, Deus entra aqui no Jardim Edite, porque Ele precisa de encontrar alguém. Ele precisa encontrar alguém. Eu não vim aqui talvez pregar para a massa, no contexto, se é que eu posso assim dizer, pregar para o CNPJ. Hoje Deus veio aqui porque Ele quer encontrar CPF. Ele não veio falar com dezenas ou centenas, Deus veio falar com alguém. E eu não sei quem é, mas Deus está aqui para encontrar com você. Ele passou em Samaria porque precisava de encontrar com uma pessoa. Porque deixe-me te falar, antes de transcorrer ainda a história, Deus não se encanta com número, irmão. Deus não tem problema com numerolatria. Assim como Deus também não tem problema com numerofobia. Deus não se encanta com multidão. Deus quer se encontrar com indivíduos. Deus não se encanta com uma massa cantarolando. Deus se encanta com um crente que se debruça a adorar em espírito e em verdade. E é isso que ele veio fazer. Então ele muda Jacó de Jacó para Israel. E aí ele vai mudando a história. E veja que Deus, ele não tem pressa no que se diz respeito ao contexto de horário. O Cronos é dele. Assim como ele é detentor do Kairos, ou seja, o próprio tempo de Deus. E quando falamos do tempo de Deus, é uma grande paráfrase e um paradoxo, porque Deus é atemporal. Pedro vai resumir dizendo que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus não está preso a tempo e a espaço. Deus é tão grande que Isaías disse que o céu é o seu trono e a terra é o estrado dos seus pés. E ele, quando vai falar com Salomão a respeito do templo, ele disse assim: não existe casa que se edifique que eu possa morar, mas se tem um lugar que ele adentra e faz morada, é dentro de um ser chamado humano. Olha que coisa maravilhosa. Deus não está encantado com o templo, Deus está encantado com pessoas que querem. Deus quer encontrar pessoas, e isso é maravilhoso. E aí Deus então vai transformando essa questão de pessoas e a nação e forjando-a através de um homem. E ele então vai tendo e vai se criando e vai tendo seus filhos e vai se fartando numa grande nação. Agora é interessante que Deus ele vai administrando, Deus vai gerenciando a nação através de homens e dispensações. E teve um período na história, logo depois que a nação de Israel, peregrinando pelo deserto, com Josué entra em Canaã, depois Deus vai instituir lá juízes na terra. E esses juízes que
julgaram Israel por cerca de 350 anos. Haja vista que o livro de Juízes percorrido ali, se você analisar e ler, você vai encontrar 12 juízes em Israel. De Otiniel a Sansão, são 12 juízes. Depois de Sansão, nós temos lá o Eli, o sumo sacerdote de Israel, que também era juiz e que julgou Israel por 40 anos. E por último, Samuel, o 14º juiz, que por 5 anos julgou a nação de Israel. Então, totalizando, vai dar um período de cerca de 350 anos. Só que é interessante, irmãos, que há um provérbio popular que diz que a grama do vizinho geralmente é mais verde do que a nossa. E Israel, que sempre teve Deus como seu Deus, como seu doador, como cuidador, eles tinham invejas das nações, e eles queriam um rei, porque todas as nações eram literalmente dominadas pela monarquia. Só que esse período da história que o juiz julgava é chamado de teocracia, Deus era quem julgava através de juízes. E esse período para Israel foi um período ruim. E eles disseram: Senhor, Samuel, nós queremos um rei como as outras nações têm. Nós queremos um rei. E Samuel, ele fica triste, vai orar ao Senhor e diz assim: Senhor, a nação tem se entristecido com a minha gestão, eu estou mal. E aí Deus vai dizer para Samuel: Samuel, fica tranquilo, o povo não está triste com você, o povo está triste comigo. O povo não está me aceitando como seu dominador, como seu gestor, como aquele que governa. E é interessante que a nação de Israel, que é uma nação bastante ingrata, e por que não dizer que nós somos tão ingratos quanto a nação de Israel? Porque a nação de Israel, irmãos, quando tudo estava mal, eles iam até Deus e adoravam, e pediam, e suplicavam, e Deus atendia. Mas quando tudo estava bem, a nação de Israel virava as costas para Deus e voltava a adorar os deuses pagãos. Olha que coisa interessante. Talvez isso possa ser que coadune com aquilo que nós estamos vivendo, ou com muitos de nós. Quando as coisas estão bem, ou quando estão boas, nós temos uma tendência de virarmos contra o Senhor. Mas deixa eu te falar, irmão, o Senhor não rejeita aqueles que chegam diante dele. Mas é melhor que nós permaneçamos. Se as coisas estão ruins, venha ao Senhor. Mas se elas estão boas, venha e permaneça no Senhor. Não vire as costas para Deus. Não vire as costas para o Senhor. Nosso Deus não é um Deus que deve ser adorado momentaneamente. Adore o Senhor quando você estiver no vale, mas adore ao Senhor quando você estiver no monte também. Adore ao Senhor quando você estiver vivendo numa nababesca situação, num momento tranquilo e favorável. Mas adore ao Senhor também na fartura, quando estiver fartando tudo. Quando estiver fartando tudo, adore ao Senhor. Saiba que o Senhor é generoso e gracioso, e Deus se relaciona com você. A nação quer um rei. Samuel, depois de falar com Deus, Deus diz: então vai lá, unge a Saul, filho de Quis, benjamita, e aí eles vão ter um rei. E aí a história vai mudar então de teocracia para monarquia. São reis que vão governar Israel. E aí nós temos o chamado Reino Unido, que é Saul que reina durante 40 anos em Israel. Logo depois vem Davi, o homem segundo o coração de Deus. Logo depois vem Salomão, seu filho, que reina também mais 40 anos. Portanto, 120 anos de Reino Unido. Só que a história resolveu dar uma guinada. E nessa guinada, o reino de Israel divide-se em dois, o do norte e o do sul. Sendo o reino do norte divididas em 10 tribos, e o reino do sul 2, Judá e Benjamim. E aí, a nação do reino do norte, que vai ter Jeroboão primeiro como seu primeiro rei, e vai terminar com Oséias, o seu 19º rei. O reino do norte tem 19 reis,
e a história bíblica diz que todos eles foram maus. Todos eles não fizeram o que era para ser feito segundo a vontade de Deus. Olha o que é alguém sair da direção de Deus, irmão. E vale a pena ressaltar que dos anos 930, quando se divide o reino, até 722, quando esse reino é simplesmente desfeito, cerca de 208 anos, 19 reis passaram, e todos eles foram maus diante dos olhos de Deus. O que é uma tomada de decisão errada. Escute aqui, irmão. Eu sei que nós estamos conversando, eu não sei fazer ninguém pular, e eu gosto de falar da palavra de Deus. Mas eu tenho certeza que Deus está falando com alguém aqui. Cuidado, porque às vezes você quer sair da teocracia para uma monarquia porque você não se sente livre. João 8,32 diz que se Cristo nos libertar verdadeiramente, seremos livres. A liberdade não está no governo, a liberdade está em Cristo. Liberdade não está numa gestão de pessoas, mas liberdade está em termos Cristo como nosso Senhor. A ONU prega que paz é ausência de guerra. A Bíblia diz que paz é nós vivermos dentro da guerra com Jesus e termos alegria ainda assim. Aleluia! Termos Jesus, termos a paz de Cristo que sobrepuja e transcende entendimento, o mundo nunca entenderá. Irmãos, permita-me colocar aqui aspas. Estamos no meio de um pleito eleitoral, e eu não vou falar de política propriamente dita, mas nós vemos muitos cristãos endereçando a sua fé em um personagem. Escuta, irmão, as coisas não vão melhorar. As coisas não vão melhorar. Se você não estiver em Cristo, as coisas vão piorar mais. Mas se nós estivermos em Cristo e orarmos pela nação e pedirmos a boa mão de Deus, Deus abrirá sua boa mão e nos abençoará. Mas se nós estivermos de joelhos dobrados e voltado o coração a Ele, quem governa não é homem, a minha e a sua vida é regida pelo Cristo da cruz. A Ele glória eternamente. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. É Jesus a nossa arca. Aleluia. Não importa se socialista, parlamentarista, se... Não, irmãos, o modo de governar, o negócio é ter Jesus na vida. E aí a gente vai cantar: se Cristo comigo vai, eu irei. Aleluia. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita. E Jesus está fazendo a chuva cair na minha horta e eu estou dando glória. Aleluia. Oh, aleluia. Jesus é bom. Aí a nação de Israel do Reino do Norte tem 19 reis maus. E quando o mal governa, a nação tende a sucumbir-se. E é o que acontece. O Reino do Sul demora um pouco mais. Eles vão de 930 até 586, quando Nabucodonosor entra, destrói o templo e leva os cativos para a Babilônia. O Reino do Sul tem 20 reis, sendo 12 maus e 8 bons. Tiveram um pouco de melhores administradores, mas mesmo assim fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e vão também parar no cativeiro babilônico. Mas eu quero falar do Reino do Norte, porque no 722, lá em 2 Reis, no capítulo de número 17, a Bíblia diz que um rei chamado Salmaneser é o rei da Assíria, e Deus usa a Assíria como seu agente
para castigar a nação de Israel. Irmão, Deus não se deixa enganar. Paulo disse em Gálatas 6,17: aquilo que o homem plantar, isso ele... Olha, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Então, cuidado, irmão. Quem planta alface, colhe alface. Quem planta abacate, não colhe alface, colhe abacate. Sim ou não? Sim. Muito automático, né? Mas é isso, só para lembrar. Cuidado com o que você anda plantando. Aí a nação de Israel agora está lá na Síria. Só que quando Salmanaser leva o reino do norte para a Síria, a Bíblia diz que Salmanaser manda para Samaria, para o reino do norte, outras nações. E dentre essas nações, que são todas pagãs, e fica um resto do povo, porque é levado uma boa e um grande contingente, mas fica lá o que a Bíblia chama de o vulgo, o resto, os pobres da terra, ficaram. E estes povos dos quais Salmanaser permitiu que viesse a Samaria, miscigenaram-se, misturaram-se. As mulheres e os homens começaram a casar com estes povos estranhos. E se tem uma coisa, irmão, que mesmo errado, Deus nunca permitiu que o povo dele fizesse, é mistura. Óleo não mistura com água, irmão. Óleo é óleo, menos sujo, mas é óleo. Se tem uma coisa que Deus não aceita que a sua igreja faça, é misturar-se. Charles Haddon Spurgeon, pastor inglês batista do século XIX, diz que a igreja deve atrair pela sua diferença e não pela sua igualdade. Igreja é chamados para fora do mundo, para dentro de Deus. Isso é o que significa eclesia, igreja. Se você veio do mundo e está como os mundanos, você pode ter se encontrado com qualquer outro ser, menos com Jesus. Aleluia. Mas Jesus passou hoje aqui no Edite para tomar uma água. Não se esqueça disso, mas vamos chegar lá. Jesus não aceita mistura. O povo foi levado, ficou mais misturados. Quando os do reino do sul vai para a Babilônia e voltam, eles não aceitam a mistura com o samaritano, porque eles já haviam se amalgamado a outras nações, portanto, automaticamente com outros deuses. Só que aí a Bíblia vai dizer que Jesus veio do reino do sul, oriundo da tribo de Judá. E aí depois desses cativeiros todos, nós temos os livros proféticos, os livros dos profetas, período interbíblico de 400 anos, aí a gente chega aqui nos evangelhos. Resumi bastante a história de 2000 anos, não foi? Mas deu para entender, irmão? Deu para entender? Bem, é porque minha esposa disse assim, tu tem que aprender a pregar e deixar de ensinar. Não tem jeito. Eu dou aula 5 vezes por semana. A gente está tão enraizado, quando começa a pregar, já está ensinando. Mas aí chegamos no Novo Testamento. E Jesus, que não perde ninguém de vista, resolve então, indo da Judéia para a Galileia, passar numa cidade que é a cidade de Sicar, um bairro de Sicar, na cidade de Samaria. É interessante, se você olhar no mapa de Israel, Judá está embaixo, Judéia está embaixo e a Galileia está em cima. E Samaria está literalmente no meio. Só que do lado direito tem um Jordão que corta toda a nação. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus está indo da Judéia para a Galileia. E era necessário. E essa palavra necessário do latim
é traduzida como indispensabilidade ou inevitabilidade. Se ele está na Judéia e tem que ir para a Galileia, é inevitável não ter que passar por Samaria. É indispensável, tem que passar, está no trecho, está no meio da rota. Só que os judeus que não coadunam com os samaritanos faziam o quê? Atravessavam o Jordão, andavam o outro lado todinho e atravessava de novo, só para não encontrar com os samaritanos. Porque tem uns crentes, irmão, que eles ficam às vezes um pouco mais assim que os outros, e aí eles não querem encontrar. Mas os discípulos eram desse tipo de crente. Jesus disse assim: nós vamos lá para Galileia. Jesus, nós temos um caminho aqui. Jesus disse: não, vamos pelo meu. Aleluia, glória a Deus. Aí os discípulos disseram: não, Jesus, é porque vamos por aqui. Jesus disse: não, vem comigo. Eu tenho que passar em um lugar, porque eu preciso de me encontrar com uma pessoa, que essa pessoa tem um oco do tamanho daquilo que eu sou, e eu quero entrar nela hoje. Vamos atrás de Jesus. E Jesus para, e ele passa num poço exatamente ao meio-dia. E a história vai dizer que as mulheres daquela localidade iam tirar água pela manhã, ou então ao entardecer. Mas como esta mulher era uma mulher muito mal vista e maquista lá, ela literalmente vai ao meio-dia, porque ela era repudiada por todos. E é interessante que quando todos repudiam Jesus, olha como Jesus é tremendo, irmão. Quando todos repudiam Jesus, chega. Quando ninguém mais quer, Jesus disse: eu quero. Quando ninguém diz não tem mais jeito, Jesus disse: eu sou o jeito. Jesus é especialista em pegar aqueles que são desprezados, aqueles que são malquistos, aqueles que ninguém querem, Ele quer. É por isso que a Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira, enviando o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que mesmo não tendo jeito, crendo que Ele pode dar jeito, aceitando como Salvador, Ele transforma e dá um banho de graça. E a graça é escandalosa mesmo. A graça pega quem não presta. É por isso que você está aqui, não se esqueça disso. Porque um dia você estava no poço e Jesus passou lá. Tem crente que não lembra-se mais, ele sofre de amnésia. Mas Jesus já foi lá no seu poço, querido, um dia, e estendeu a mão para você. Hoje você está aqui bonito, bonita, perfumado, um carro parado aí na porta, servindo a Deus numa igreja bonita. Ficou numa dúvida danada hoje, não sabia com qual sapato vinha, com qual roupa, de tanta que tem. Mas foi necessário Jesus passar no poço lá um dia. Oh, aleluia. Agora deixa eu te falar, irmão, Jesus que não mudou, continua passando em poços ainda. Ele é especialista em passar em lugares onde ninguém passa. Às vezes tem discípulo que não quer passar, mas Jesus usa alguns ainda para chegar até alguns poços. Oh, aleluia, louvado é o nome de Jesus. E quando Jesus chega lá, e é interessante que a mulher tem o estigma de ser repudiada, e ela sabe que quem está ali é um judeu do Reino do Sul, mas não o conhece pelo lado de dentro, porque tem pessoas que conhecem Jesus por fora, conhece um judeu por fora. E esse judeu que chega no poço diz para ela: dá-me de beber, porque eu estou com sede.
É interessante que quando nós vemos aqui que Jesus estava cansado do caminho, no verso número 6, isso é um antinômio teológico, porque Jesus, que tem o diofisismo, ou seja, a dupla natureza, ele que é 100% homem, mas também 100% Deus, como 100% homem, filho da irmã Maria, que tem data de nascimento e data de morte, mas como 100% Deus, é dotado de um atributo chamado ansiedade, não tem data de nascimento, é eterno, não se cansa nem se fadiga. Mas o filho da irmã Maria cansou e ficou com sede, mas o Deus Filho tem sede de cumprir a vontade do Deus Pai, que é anunciar o Evangelho. Tem 12 homens que o seguem, você vai comprar comida que vocês não sabem o que eu vou fazer ali agora, e isso aqui não é para vocês, senão eu vou escandalizar demais. Então suma daqui, vamos comprar comida, vai passear no shopping, vai passear, vai comprar, vai chupar casquinha, né? E deixa que eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Mas quando ele chega lá, ele chama aquela mulher e diz assim: eu estou com sede, eu queria beber água. E a mulher de pronto diz: mas tu é do reino do sul, tu é judeu e eu sou samaritana. Sabe o que ela está dizendo? Se afasta daqui que é melhor para tu. E aí Jesus diz assim: mas eu estou com sede, eu quero água. E ela diz: mas nós não nos comunicamos, ou seja, nós não tomamos na mesma vasilha. Você tem sede, mas não tem vasilha. Eu tenho, mas você não pode tomar na minha. Eu sou samaritano e você é judeu. Jesus está dizendo assim: eu tenho sede, quero beber. Ele disse: mas você não pode. Então tá bom, já que eu estou te pedindo, você não tem água para me dar, eu tenho uma água para te oferecer. Se você beber, nunca mais tu vem aqui pegar água. Irmão, Jesus veio aqui para receber o seu glória, o seu aleluia. Oh, aleluia. É como se ele estivesse dizendo assim: ei, eu tenho uma sede de receber adoração. Você tem adoração para me dar? Eu vim aqui para receber glória, aleluia. Você tem glória, aleluia para me dar? Você tem língua estranha, você tem um coração devoto, você tem uma mão grata, você tem um sentimento grato. Aleluia. E quando essa mulher ouve que ele tem água, disse: que água que você tem que eu não tenho mais sede se eu beber dela? Ele vai se revelar pelo que ele é na sua essência e pelo lado de dentro. Se você beber dessa água, você vai tornar a ter sede. Mas se você beber da que eu te der, você não apenas terá mais sede, não terá mais sede, mas ela tornar-se-á uma fonte dentro de você. Esse poço nem água parada, mas em você terá uma água que vai jorrar mesmo que você não queira. É você andando e jorrando água. Oh, era machurinha. É você andando e destilando água. É você pisando e deixando poça de água. É você dormindo e água saindo. É você caminhando e água saindo. Oh, aleluia. 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 Eu quero dessa água aí. Aleluia. Há um pastor que diz que a Bíblia tem resposta para tudo, quem não tem são os crentes. Eu gosto dessa frase, porque a fonte inesgotável, que é a palavra de Deus, responde-nos tudo, mas às vezes nós não temos as respostas por não conhecê-lo. E como Jesus disse que se nós quisermos conhecê-lo, temos que conhecê-la, porque ela testifica dele. E essa fonte que nós precisamos de dar para outrem, às vezes nós não temos nem para nós mesmos. Irmão, eu estou pregando para CPF aqui, não se esqueça disso. Às vezes, como houve uma conclamação aqui de termos que cumprir a ordem imperativa de Jesus em Mateus 28, ide. Só que às vezes eu não tenho a fonte, não tenho o recipiente, mas o que tem de gente com sede. Aí a gente diz: não, mas não precisa de evangelizar mais. Não precisa. É que existe uma diferença entre eu dizer assim: Jesus te ama da boca para fora, e eu dizer assim:
eu tenho uma água que você precisa beber. Com a essência da necessidade que essa pessoa tem. Porque quando Jesus disse para os discípulos que eles são sal, e quando a gente come sal, dá sede. Só que ele diz assim, vocês também têm que ter a água, porque quando vocês dão a sede para a pessoa, vocês têm que ter água para aliviar a sede delas. Então alguém tem que olhar para mim, sentir sede porque eu salvo, e depois eu mesmo dou a água para ela. Quem está entendendo? E é interessante, irmão, que ser sal dentro do saleiro aqui é muito fácil. Aliás, olha para dentro de um saleiro e você vai ver lá a cor do sal. Qual que é a cor do sal? Agora põe na carne, no feijão, que cor fica? Color. Mas se você pôr lá no dedo e levar na língua, tu sabe se está salgado ou não, sim ou não? E eu não preciso escrever aqui que eu sou cristão. Meu Deus, aleluia, glória a Deus. Mas naquele vagão do trem, com um monte de gente lá dentro. E quando alguém diz que não cabe mais um, cabe mais 50, é só a porta-bíblia. Alguém que tem sede vai ter que ver que tem um sal lá dentro. Oh, aleluia. Irmão, isso aqui é pra gente. Eu preciso ser sal e ter a fonte jorrando para jorrar para outro. Quando Jesus fala isso com a mulher, ele dá a ela essa sede que ela tem, e agora ele vai oferecer água, só que ele disse assim, traga-me o teu marido, que eu quero dar para vocês dois. E Jesus sabe que ela não tem marido, coisa nenhuma. Aí alguém, como gostam de geralmente achincalhar, estrupiar a mulher que já está arrebentada, e diz que é uma ladra de maridos, porque ela está com um quinto. Na verdade, irmão, ela não tem a luz que nós temos, e aí ela quer buscar a felicidade de alguma forma, e ela vai roubando o marido dos outros. Ah, mas ela é uma má caráter. Deixa eu te falar um negócio, nós temos um costume muito feio de julgar os outros só porque nós pecamos diferente dos outros. Deixa eu tomar água. E o meu pecado é mais bonito do que o do outro. Então eu gosto de achincalhar o outro, porque o do outro é feio, o meu é bonito. É por isso que Paulo disse assim, se nós nos julgássemos a nós mesmos, tendo o Espírito Santo dentro de nós, e Jesus que fala com CPF e chamando a multidão para si, disse, se alguém quiser vir, tem que pegar a sua cruz, ou seja, deixa a cruz dos outros, deixa o pecado dos outros, olha para dentro de você, pega a sua e vem atrás de mim. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Aí a gente teria como olhar só para nós. Os discípulos não podem ver isso. E quando eles chegam do shopping, de longe diz assim, eita, o que Jesus está fazendo com a mulher aí? Esse Jesus. Glória a Deus. Irmão, Jesus é fora da curva, irmão. Jesus não cabe dentro do meu script. A graça é tão escandalosa que Ele me amou, me banhou, me salvou, me glorificou, me deu dons. E eu continuo não valendo nada, porque no dia que eu pensar que sou, eu deixo de ser. Mas no dia que eu fizer como João Batista, eu sou apenas amigo do noivo e me alegro só em ouvir a voz dele, que ele cresça e que eu diminua, e eu estou escondido atrás da cruz de Cristo. Jesus continuará me ajudando, mas se você continuar olhando para os outros, achando que os outros não é e você é, Jesus já não está mais em você. Cuidado. Oh, aleluia. Ele se chama.
tiveste 5 e o que tem não é seu? Ela disse, tu é profeta também? Disse, calma, eu não disse que ia te dar água, eu vou te dar, só que é gotejada. Calma. Então é só com você, não tem marido, né? Só que deixa eu te falar, se você tem marido, Jesus te chama no poço hoje com o marido, com a família, com os filhos. Se é você só, é você só. O importante é que Jesus está no poço, irmão. E aí quando Jesus fala com essa mulher, e eu encerro meu horário já deu. Ele diz para ela que agora ela podia ir, que ela já tinha uma fonte. E a prova cabal disso é que ela vai para dentro da cidade e chama os homens que a ridicularizam. Se eu encontrei aquele do qual os antigos, os profetas diziam, ele falou tudo da minha vida. E como todo mundo que diz que onde tem um revelador o povo vai, diz que vê a cidade para ver o revelador. Aleluia! Irmão, Jesus usa de todos os artifícios. Só que quando vê a cidade toda, porque, irmão, veja, ela poderia ter dito assim, eu não vou dar essa fonte, essa água para ninguém. Mas é impossível alguém encontrar Jesus e querer ter só para si. É impossível, vou dizer mais uma vez, alguém que tem Jesus querer só para si. Jesus é tão grande, irmão, que cabe um pouquinho dentro de cada um e não funda. Ele é grande. A Bíblia diz que depois de um tempo, eles dizem para a mulher, já não é pelo teu testemunho que nós cremos. Ele está dentro de nós já tem 2 dias e nós temos ouvido cada coisa que a gente já está tudo rendido a Ele. Escuta isso. Quando há separatismo, Jesus vem para unir. E agora, a ordem imperativa. Vocês vão pregar em Jerusalém, na Judéia. E se vocês tiverem crente mesmo, vocês vão ter que ir aonde? Samaria. Atos dos Apóstolos, capítulo número 8. Filipe vai pregar e vai causar um grande movimento. Onde? Em Samaria. A Bíblia é tão graciosa, irmãos, que depois que Jesus encontrou essa mulher, e essa mulher encontrou Jesus e se permitiu ser usado, Samaria nunca mais foi. Jesus está aqui hoje. Pastor, eu posso já fazer Eu quero convidar, se é que há alguém aqui não evangélico. Aí você vai falar, pastor evangélico, eu vou usar essa nomenclatura, mas eu quero aqui dizer, se há alguém aqui que ainda não bebeu da fonte de Jesus, Jesus está aqui hoje no poço do Jardim Edite. E Ele está te perguntando se você quer ir para casa com Ele, levando-o dentro de si, aceitando-o como único e suficiente Salvador. Você não precisa ter outros, você só precisa de Jesus. Se você levar Jesus hoje e não gostar, pode devolver que a gente fica com ele. Mas eu duvido das minhas dúvidas que você não gostará. Tem alguém essa noite que quer aceitar a Cristo? Tem alguém que quer se reconciliar com Ele? Dado momento você parou, mas precisa de regressar à casa do Pai. Eu quero orar não apenas por você, mas com você. Tem alguém aqui esta noite? Se não há, que o Senhor abençoe a toda a igreja. E se há e não quer, que o Senhor lhe conceda outra oportunidade. Mas um convite para a igreja do Edite. Jesus está aqui e quer reaver as fontes de água que já pararam de jorrar. Tem alguém que já foi fonte, hoje ele é um cano que está só a graça. O cano está aí, mas não passa água, mas nem de longe. Jesus quer mais uma vez te usar como fonte.
Jesus quer te usar como fonte.